Um dia depois de ter batizado Jesus, João Batista estava lá outra vez com 2 de seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus! Eis o Cordeiro de Deus! Os 2 discípulos ouviram falar e seguiram Jesus. Jesus então lhes perguntou: O que vocês procuram? Mestre, onde moras? Venha ver. Então, eles foram com Jesus onde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era por volta de 4 horas da tarde. Pedro! 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 Encontramos o Messias! Encontramos o Cristo! Encontramos, Pedro! Jesus, fixando o olhar em Pedro, disse: Tu és Simão, filho de João. De hoje em diante, será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Queridos irmãos e irmãs, vocês nos acompanham nessas reflexões dominicais. Hoje temos uma novidade para a nossa reflexão. O texto do Evangelho deste domingo nos fala do testemunho de João Batista. Jesus já estava convivendo, era contemporâneo de João Batista. Começou o seu ministério anunciando a vinda do reino. Interessante que este trecho do Evangelho nos fala que Jesus começa a constituir um grupo de discípulos. João Batista, vendo Jesus, diz aos seus discípulos: Eis o Cordeiro de Deus. Eles não compreenderam bem o que significava isso. Este anúncio de João Batista, eis o Cordeiro de Deus, relembra aquilo que no Antigo Testamento estava previsto. Quando eles compreenderam isso, foram até Jesus. No encontro com Jesus, disseram: Mestre, onde moras? E Jesus disse a eles: Vinde e vede. Eles foram com Jesus, viram onde ele morava, voltaram e disseram a João Batista tudo o que tinham visto e ouvido. Qual é a novidade desse trecho do Evangelho? Essa aceitação de que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. A saída de si mesmos para irem ao encontro de Jesus. Nós, às vezes, temos dificuldades de aceitar esta primeira fase, esse testemunho. João Batista dá um testemunho, diz: Eis o Cordeiro de Deus, e mostra Jesus. Hoje, a Sagrada Escritura, o magistério da Igreja, o ensinamento da Igreja nos diz alguma coisa sobre Jesus. Mas às vezes a gente fica pensando: mas será que é mesmo? Os discípulos de João foram atrás de Jesus, foram procurar quem era Jesus, porque ele havia dito
Os discípulos de João não tiveram que construir, fazer de novo o caminho. Ouviram o que João Batista estava dizendo. Ao encontrarem Jesus, perguntam a Jesus onde ele mora. O local onde a pessoa mora apresenta a identidade da pessoa. Onde nós habitamos, ali está um pouco o nosso mundo, o nosso modo de ser, as pessoas que convivem conosco. Ali nós temos a nossa identidade. Por isso que os discípulos perguntam a Jesus, onde moras? Qual é a sua identidade? Quem é, Senhor? Jesus não explica no meio do caminho, não responde, pede que eles o acompanhem. É este caminho do acompanhamento do Senhor que vai fazendo com que os discípulos de João percebam que de fato ele é o Messias. Mas vejam, primeiramente os discípulos de João aceitaram o testemunho de João. Esse testemunho, certamente rico de sentido, de força, de vigor, porque João Batista era o anunciador, aquele que veio para mostrar o Messias. Aliás, dentre os profetas todos, João Batista é tido como o único que mostrou o Messias. Os outros profetas falaram do Messias, explicaram sobre o Messias, deram notícias sobre o Messias. Mas João Batista foi o único que apontou, que disse, este é o Messias, este é o Cordeiro de Deus. E vejam, só para dar um exemplo muito simples, nós participamos da missa. E durante a missa, lá em algum momento, prestem bem atenção quando forem à missa, o sacerdote diz, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Nós acreditamos de fato nisso? Quando nós participamos da missa e ouvimos essas palavras, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, isso para nós transforma? Modifica a nossa vida? Ou nós ficamos apenas com uma palavra ritual, que é dita de qualquer jeito e é assimilada também de qualquer jeito? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, ou seja, aquele que foi a vítima de um sacrifício no qual nós deveríamos ser as vítimas, mas ele ocupou o nosso lugar. O Cordeiro é o Cordeiro sem mancha, aquele que é oferecido em sacrifício. Ofereceu-se a si mesmo por amor a cada um de nós. Entregou-se a si mesmo na cruz para nos salvar, para nos libertar e para mostrar-se a si mesmo a cada um de nós. Então, queridos irmãos e irmãs, a pergunta dos discípulos de João para Jesus, onde moras? Nós deveríamos fazer também. Onde é que nós procuramos Jesus? Nos nossos interesses, nas nossas necessidades? Podemos encontrá-lo também, mas Jesus se apresenta em lugares muito mais simples, menos perigosos. Jesus está ao nosso lado, caminhando conosco nas pessoas com as quais convivemos. De modo especial naquelas pessoas que mais necessitam, que mais estão desprovidas do que é necessário no cotidiano da vida. Não é difícil encontrar Jesus, mas às vezes nós queremos encontrá-lo no nosso lugar. Jesus Cristo passa por nós, está no meio de nós e nós precisamos encontrá-lo, precisamos estar atentos, porque se ele passa e nós não percebemos, perdemos a chance. Os discípulos de João, quando escutam este anúncio, eis o Cordeiro de Deus, compreendem que existe ali uma novidade que tem a ver com a fé, tem a ver com Deus. Não é algo palpável que se pode controlar, que se pode pegar, mas tem a ver com a nossa espiritualidade, tem a ver com a nossa vida de fé. Eles vão atrás de Jesus, o encontram, perguntam a ele onde mora,
o seguem no caminho que ele diz, vão até o lugar onde mora, enxergam Jesus na sua identidade, enxergam Jesus no seu habitat, enxergam Jesus, portanto, no meio onde ele é mesmo o Filho único de Deus. Essa experiência que nós somos convidados a fazer. Não procurar qualquer ideia religiosa, mas procurar Jesus Cristo, procurar nos encontrar com Jesus Cristo, experimentar esta sua presença, que não é apenas uma presença humana, amiga, é mais que isso. É o próprio Deus que está presente na nossa existência. Assim, queridos irmãos e irmãs, em todas as circunstâncias da vida, no sofrimento, nas dificuldades, nas adversidades, nos momentos de grandes decisões ou pequenas decisões, nós podemos nos encontrar com o Senhor. E Ele pode se apresentar a nós na sua identidade. Isso nos fortalece, nos faz tomar uma decisão segura, nos faz criar coragem diante da vida e nos faz pensar no futuro como a presença amorosa de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, queridos irmãos e irmãs, na vida, no dia a dia, no nosso contexto atual, nós precisamos ouvir de novo esta palavra. Eis o Cordeiro de Deus. E quando ouvirmos esta palavra, eis o Cordeiro de Deus, saibamos que é o próprio Cristo que está querendo se apresentar a nós. Devemos sair do nosso lugar, sair da nossa comodidade, para nos encontrarmos com o Senhor. Devemos transformar o nosso modo de ser e de agir para irmos ao encontro daquele que vem. Ele vem ao nosso encontro, mas nós precisamos dar um passo. Celebramos, já nos inícios desse ano, o batismo de Jesus, a manifestação de Jesus. Já sabemos de tudo isso. Precisamos agora tomar uma atitude. O Evangelho de hoje nos inspira que cada um de nós possamos ter a coragem, mais do que isso, ter a simplicidade e coragem, portanto, para buscar Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo vem até nós, Ele nos alerta, nos chama a atenção, Ele está conosco, nos ajudando, nos inspirando, nos fazendo cada vez mais sinais da sua presença. Que o nosso dia a dia, o nosso modo de ser, as nossas atitudes, o nosso modo de pensar e agir sejam sinais do Cristo, aquele que veio para salvar e libertar o seu povo, aquele que veio para nos dar uma vida nova, plena, uma vida sem limites. Esta vida que nós vivemos hoje e que se expande na eternidade. Que nós saibamos ser hoje, já nesses dias, homens e mulheres ressuscitados.